O controverso final do campeonato 2021 da Fórmula 1 ainda segue em debate e sob investigação da Federação Internacional de Automobilismo. A entidade ainda deseja entender todas as ações do diretor de prova, Michael Masi, naquelas voltas derradeiras da corrida que coroou Max Verstappen campeão do mundo, e que silenciou Lewis Hamilton. O inglês e a Mercedes se sentiram prejudicados pelas mensagens confusas de Masi no fim da etapa em Yas Marina. O GP de Abu Dhabi certamente tem um peso enorme nas muitas polêmicas da temporada 2021, mas a Fórmula 1 vem lidando com decisões caóticas há algum tempo. Portanto, é hora de relembrar as 10 vezes em que o campeonato foi tomado por atitudes questionáveis dos homens que regem o esporte. Plaquinha da discórdia. Sebastian Vettel dominava o GP do Canadá em 2019 quando passou a ser perseguido por Lewis Hamilton, mas acabou escapando numa freada e na volta tentou impedir a ultrapassagem do inglês. Lewis teve de tirar o pé, mas nada muito fora do comum. Algumas voltas depois, punição de 5 segundos no tempo final por voltar à pista de maneira insegura. O movimento acabou por dar a vitória a Hamilton. Um irritado Vettel parou o carro no parque fechado no lugar indicado, tirou a plaquinha do segundo lugar que estava à frente de sua Ferrari e trocou pela placa do número 1. O acordão da Ferrari. Afinal, o que tinha o motor da Ferrari em 2019? Ninguém sabe ao certo, mas o que se sabe é que era extremamente potente e engoliu os rivais na segunda parte daquela temporada. As suspeitas surgiram imediatamente, o que levou a Red Bull a lançar um despretensioso questionamento à FIA sobre o fluxo de combustível. Descobriu-se mais tarde que havia uma alteração no fluxômetro que ajudava a colocar um tempero especial no propulsor. Inicialmente, a FIA colocou o problema em sigilo e apenas obrigou os italianos a entrarem nas regras. Pouco tempo depois, porém, a entidade conseguiu que a Ferrari concordasse com o teto orçamentário que a fábrica repeliu por tanto tempo. No limite. Toda hora, nas últimas temporadas, o público tem de lidar com voltas canceladas, chamadas de atenção e, em último caso, punições pelos limites da pista. Sozinho, isso já tem sua camada de discutível, mas fica muito pior quando falta consistência. Durante 2021, foram várias as vezes em que os limites da pista da corrida do domingo foram diferentes daquelas da sexta-feira e do sábado. O não GP da Bélgica. A chuva tomou conta de Spa-Francorchamps no fim de semana do GP da Bélgica em 2021 e iniciou um apanhado de confusão por parte da direção de prova. Primeiro, ao longo da classificação de sábado, parecia claro que não era seguro andar. Sebastian Vettel chegou a pedir bandeira vermelha claramente no começo do Q3, algo que Michael Masi ignorou e terminou numa forte batida de Lando Norris. No dia seguinte, a Fórmula 1 esperou, torceu para a chuva dar uma trégua, mas nada parecia promissor. No fim das contas, a decisão foi deixar os carros rodando atrás do safety car por 2 voltas, o suficiente para encerrar a prova e dar metade dos pontos devidos aos pilotos. Mas competição mesmo não apareceu, ou uma explicação razoável. Culpado ou não? Antes da sequência de acontecimentos incríveis das últimas 4 corridas da temporada 2021, 2 acidentes marcaram a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nos GPs da Inglaterra e da Itália, os dois se tocaram. Em Silverstone, apenas Verstappen abandonou. Em Monza, os dois. Mas em ambos os casos, um deles foi punido. Primeiro Lewis, depois Max. Por uma razão bem curiosa: ter sido predominantemente responsável pelo contato. Veja bem, não se trata de ser culpado pela batida,
Isso é outra coisa. A punição veio por um dos pilotos ter iniciado o movimento que terminou em contato, apesar dos comissários terem entendido que foram ações de corrida nos dois casos. Deu asas. Se alguma questão técnica do carro não estiver em acordo com as regras, exclusão sumária da atividade. É uma das medidas mais claras e antigas do esporte a motor, e foi o que aconteceu na classificação do GP de São Paulo de 2021. A Mercedes de Lewis Hamilton apresentou uma alteração na mediação da asa traseira. Exclusão, mas demorou quase 20 horas até que a decisão fosse imposta. Sim, o inglês foi desclassificado. Pode tudo? Na hora de se defender de um Lewis Hamilton que atropelava os rivais no também GP de São Paulo de 2021, Max Verstappen jogou a Red Bull para fechar a Mercedes no fim da reta oposta. Tudo bem, mas o holandês fechou até a beirada da pista e mais 6 metros para fora depois disso. Apesar da atitude, a definição de jogar alguém para fora ficou sem qualquer resposta. O caso repercutiu e os demais pilotos falaram abertamente sobre como a não punição abria um precedente perigoso. Sem imagem, sem punição. Não, os comissários nem avaliaram a saída de pista de Max Verstappen naquela disputa com Lewis Hamilton no final do GP de São Paulo. Com o passar dos dias e o surgimento da on-board do holandês, a Mercedes apelou. A sensação, com os pilotos confusos pelo que Max fizera, era de que haveria alguma atitude posterior, mas não. Os homens da FIA dobraram a aposta em seguir o jogo. Quem dá mais? No inédito GP da Arábia Saudita, logo no começo, Max Verstappen ganhou a posição do pole Lewis Hamilton usando um tanto da parte de fora da pista. Mas um acidente na sequência acabou por mudar tudo, porque a bandeira vermelha fez com que todo mundo se preparasse para uma relargada parada. Só que Max não podia simplesmente trocar de posto com Lewis e devolver a posição, porque Esteban Ocon se colocara entre os dois. Aí a TV pegou uma das conversas mais intrigantes da temporada entre o diretor Michael Masi e o diretor da Red Bull, Jonathan Whateley. Durante o papo ficou claro que Masi não tinha percebido a presença de Ocon e ficou oferecendo soluções para a equipe dos energéticos evitar a punição. Ficou com um ar de comédia pastelão. Pode tudo? Parte 2. Mais uma vez, Lewis Hamilton atacava Max Verstappen numa das últimas corridas da temporada 2021. No mesmo GP da Arábia Saudita, Max já tinha recebido a ordem de devolver a posição após levar a melhor por fora da pista. Normal na luta de dois pilotos, nada que assustasse, e a ordem era padrão. O que aconteceu depois é que não foi. Verstappen freou no meio da pista para que Hamilton passasse antes da zona de abertura do DRS, mas Lewis travou. Devolver a posição parando no meio da pista rendeu uma punição de 5 segundos. Pouco? Muito? Fato é que entrou para a conversa. E aí, você lembra de outras polêmicas da FIA? Deixe aí nos comentários. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha neste vídeo e assinar o sininho. Até a próxima!